Olá, sejam todos bem-vindos ao programa de homenagem aos vultos do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E que bom que temos essa bendita oportunidade de conhecer um pouco mais e nos aprofundar sobre a vida e a obra desses importantes espíritos que muito fizeram e que muito ainda fazem para o movimento espírita de uma forma geral, mas principalmente pela divulgação do Espiritismo. Esses espíritos nos deixaram grandes exemplos de perseverança, de fé e de garra, sim, porque não era nada fácil ser espírita na época de muitos deles. Diferentemente de hoje, que é muito mais simples, né? Nós nos colocarmos como espírita, não há tantos, vamos dizer assim, tantos opositores. Hoje já existe uma oportunidade maior de demonstração de todas as fés, há um entendimento muito grande também sobre a doutrina dos espíritos. O homenageado de hoje é o Dr. Augusto Militão Pacheco. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo Dr. Augusto Militão Pacheco, porque meus primeiros passos no espiritismo, na infância, foi dado no Centro Espírita Dr. Augusto Militão Pacheco, Sedanto, na Zona Leste de São Paulo. Então, a importância do Centro Espírita, a importância da Casa Espírita. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra do Dr. Augusto Militão, através de pesquisadores, de colaboradores do Centro Espírita Dr. Augusto Militão Pacheco e também de colaboradores da FESP. Vamos juntos, então, navegar e conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra desse importante vulto para o Espiritismo. Vamos lá? E eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o Dr. Militão Pacheco, que foi um médico, um dos primeiros médicos espíritas do Brasil. O Dr. Militão Pacheco, além de espírita, se tornou também homeopata. Isso tudo no início do século XX. Imagina, se hoje já é difícil, naquela época exigia muita coragem. E o Dr. Militão era assim, um homem que seguia as suas convicções e sabia lutar por elas. O espiritismo, naquela época, era muito atacado por religiosos, mas também por médicos, principalmente por psiquiatras. Eles não compreendiam o funcionamento da mediunidade e achavam que a doutrina era um perigo para a saúde mental. Dr. Militão, profissional super estudioso, respeitado, defendia o espiritismo com todo o seu conteúdo técnico e também com uma fé inabalável. Não era uma época fácil para ser médico, não, viu? As epidemias eram constantes, as mais diferentes doenças graçavam pelo Brasil todo. Varíola, febre amarela, tuberculose, doença de Chagas. Mas o doutor Militão sempre se mostrou uma pessoa muito corajosa e sempre atendeu quem precisasse, aonde precisasse. Ele ia, enfrentava, era uma pessoa muito destemida. Cada viagem que ele fazia, ele sempre tirava alguns momentos para divulgar o espiritismo, visitava centros, estimulava projetos de caridade. Ele era um homem muito vinculado à doutrina, mas também era um homem de ciência. Então, isso estimulava muitas pessoas ao estudo da doutrina. Era um profissional extremamente capacitado, um médico que trabalhou diretamente com o Dr. Emílio Ribas, e que antes da FESP fazia parte de um grupo de estudiosos que reunia alguns dos mais renomados nomes do espiritismo em São Paulo, a Associação Espírita São Pedro de São Paulo. Ele foi escolhido, para se ter uma ideia da importância dele, pela Associação Paulista de Homeopatia, em 1968, para figurar no monumento de homenagem aos médicos homeopatas. Ele, o Dr. Alberto Seabra e o Dr. Murtinho Nobre. Teve uma vida assim, muito produtiva, muito ativa. Quando a gente estuda a trajetória do Dr. Militão Pacheco, dá para perceber que, ao longo dos anos, além da vida dele como médico, a atividade profissional que ele tinha, primeiro como inspetor sanitário e depois atendendo em consultório, ele também, paralelamente, se envolveu em inúmeras atividades. Promoveu, apoiou, formou outros médicos homeopatas, e isso assim até o final da vida. Ele teve atividades muito constantes. Para se ter uma ideia, quando a FESP foi fundada, ele já tinha 70 anos. Quer dizer, uma pessoa extremamente ativa
e que ensinou muito da caridade e dessa coragem de enfrentar a vida mesmo, né? Foi uma pessoa muito bem formada, um profissional muito competente e que era também um espírita convicto e muito articulado, fazia palestras muito bem. A gente fica muito impressionada por essa personagem, por essa maneira do doutor Militão Pacheco encarar a vida. Após o inesperado reencontro com a sua filhinha desencarnada, Militão Pacheco passou a estudar as obras espíritas a fundo e ficou tão convicto daquilo que estudou, aprendeu, que acabou se reunindo com outros amigos de ideal e fundou uma associação espírita que veio se chamar União Espírita de Santo Agostinho. E os trabalhos realizados nessa União Espírita passaram a repercutir muito bem no meio espírita, entre os demais espíritas. E por isso o Militão Pacheco foi convidado a participar de uma outra associação, a Associação Espírita de São Pedro e São Paulo. E como presidente dessa associação, ele fazia questão que todos os pobres tivessem acesso às reuniões cristãs. E para isso ele criou um departamento de saúde, atendendo quem precisasse de auxílio físico e espiritual, gratuitamente. E isso fazia parte do caráter de Militão. Ele queria incorporar na prática espírita que os espíritas doassem, trabalhassem pela doutrina espírita sem esperar nada, nenhuma retribuição material. E para implementar essa prática, ele enfrentou grandes obstáculos, mas perseverou no exemplo de doar sem receber nada, doar sem receber nada em pagamento. Ele pedia constantemente para os seus colaboradores, para os colaboradores da assistência social, que fossem tolerantes com a dor alheia. E isso fez com que, pouco a pouco, por conta desse trabalho realizado, que o nome do Dr. Militão Pacheco passasse a figurar constantemente em todos os movimentos espíritas. Então, em 1936, nós tínhamos o seguinte panorama: inúmeros centros espíritas sendo abertos e algumas federações estaduais, tanto isso no nosso país quanto no nosso estado. No estado de São Paulo, as casas espíritas surgiam, porém de forma isolada. Elas não tinham contato umas com as outras, então não conseguiam dessa forma fazer todo o bem que gostariam de fazer. Se a gente lembrar, em 1932 foi lançado o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, O Parnaso de Além Túmulo. E isso fez com que o movimento espírita entrasse em fervorosa propagação. Porém, faltava união entre os centros fundados para dar uma unidade a essa propagação. O Dr. Ari Lex, inclusive, fala no seu livro 60 anos de Espiritismo que até 1933 não havia no Estado qualquer entidade federativa que congregasse os espíritas. E na maioria dos centros espíritas o que predominava era o personalismo. O presidente era a única pessoa que ditava os rumos dos trabalhos. Não havia intercâmbio entre os centros ou entre os centros e a Federação Espírita Brasileira. E então, nesse momento, o que aconteceu? Entre os militantes da Associação Espírita de São Pedro e São Paulo, que era aquela associação que Militão Pacheco presidia, surgiu a ideia de se criar uma federação mais atuante, que congregasse os espíritas de todos os centros. E foi numa reunião dessa associação, onde estavam presentes alguns colaboradores pioneiros do espiritismo, que os benfeitores, os amigos espirituais,
através da psicofonia de um médium, passaram a instrução de que os colaboradores dos diversos centros espíritas deveriam se reunir. Então, esse foi um ensejo para a criação da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O Dr. Militão Pacheco foi um dos baluartes para que essa fundação se tornasse realidade. Ele presidiu a reunião que deu linhas gerais, que finalizou os estatutos da federação. E nessa mesma reunião ele foi eleito por unanimidade vice-presidente. Tempos depois, a Associação Espírita São Pedro e São Paulo, da qual o Militão Pacheco foi presidente, integrou-se à FESP, e dessa forma todo o trabalho que essa associação realizava passou a integrar o trabalho organizado pelo Militão Pacheco na Federação Espírita de São Paulo. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos dar continuidade nesta homenagem ao Dr. Augusto Militão Pacheco. Estamos de volta ao programa de homenagem aos vultos do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O homenageado de hoje é o Dr. Augusto Militão Pacheco, e nós vamos dar continuidade no conhecimento sobre a vida e a obra desse importante vulto, mas antes vamos aproveitar o ensejo e divulgar um pouco as atividades do Centro Espírita Dr. Augusto Militão Pacheco. Vamos lá? Então, queridos irmãos, aqueles que estiverem interessados em conhecer a casa do Dr. Augusto Militão Pacheco, o Centro Espírita, onde nós militamos já há quase 37 anos, nós temos as nossas atividades, são várias atividades. Às quinta-feira, nós temos, por volta das 19h30, nós temos atendimento espiritual, entrevista, encaminhamento, enfim, tratamento espiritual em si. Esse mesmo tratamento é realizado também aos domingos, por volta das 19h15, igualmente, com entrevista, palestra, enfim, orientação espiritual. Nós temos também a sexta-feira um trabalho que é feito, mas de forma reservada para aqueles companheiros e aqueles assistidos que forem encaminhados para tal. Então, às sextas-feiras funciona esse tipo de trabalho. E nós temos também nas quarta-feira um trabalho que é realizado por alguns companheiros da casa com relação ao DQ, as dependências químicas diversas. E esse tratamento também é importante, porquanto, infelizmente, a gente sabe do verdadeiro desastre que é as drogas no país, no mundo, como um todo. Então, nós temos esses dias de atividade nas casas e aqueles que quiserem conhecê-la, nós estamos à disposição. É importante também lembrar que nós temos aos domingos, à noite, nós temos cursos na casa, cursos de aprendizagem do Evangelho, cursos de educação mediúnica, e aqueles que após os tratamentos se interessarem também são convidados. E é importante que nós busquemos o conhecimento, porque a bem da verdade, é importante, nós costumamos dizer o seguinte, que com relação ao conhecimento do Evangelho, nós precisamos saber quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Com relação à educação mediúnica, nós costumamos lembrar, é importante saber o que é mediunidade, para que serve, como usar, qual a responsabilidade. E não podemos esquecer que o Cristo nos diz que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Então, de posse dessa informação, desse conhecimento, desse aprendizado, nós iremos avançar e evoluir mais depressa possível. Muito obrigado. Não podemos falar do Dr. Augusto Militão Pacheco sem mencionar a forma belíssima em que ele encontra a doutrina espírita.
Dr. Augusto Militão Pacheco, jovem, casado já com a dona Isabel, esperava ansiosamente o nascimento de sua quarta filhinha. No entanto, a criança, depois do parto, 50 dias depois, vem a desencarnar. Deixou o casal completamente sem chão, essa notícia. Porque o Dr. Augusto Militão Pacheco, como médico, não percebeu nada de errado com a criança e se culpa por não perceber, né? E tem aquele luto, aquela tristeza profunda de não conseguir uma explicação. Foi então que um dos seus amigos mais próximos, que já era espírita, tenta consolá-lo com as informações, trazendo informações sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma. Dr. Augusto Militão Pacheco recebe essas informações com muita abertura, com muito interesse. E aí, na semana seguinte, eles vão até uma sessão familiar de culto do Evangelho, que eram sessões realizadas na época, sessões familiares. Lá chegando, teve início a reunião com uma leitura introdutória, onde se falava a respeito dos laços de família, dos laços de amor entre familiares. E aquele texto toca Militão profundamente. Militão cerra os olhos e pede a Jesus que, se pudesse receber, sentir a presença da filha, receber uma notícia, qualquer coisa que seja, para saber se ela estava bem, para saber se ela estava feliz. Sem que ninguém soubesse dos pensamentos de Militão, uma médium vidente interrompe a explicação do Evangelho e diz: peço que me perdoem ao interromper os comentários, mas há uma linda criança que acaba de aproximar-se daquele senhor, era o Dr. Militão, abraçando-o e acariciando seu rosto. Lágrimas de contentamento rolaram as faces de Militão, que agradeceu a Jesus pelo acontecimento tão real. Após esse fato, dessa prova da imortalidade, tornou-se o mais eloquente seguidor e divulgador da doutrina espírita, dedicando-se não só aos estudos da doutrina espírita kardecista, mas também à prática do bem e à caridade. A partir daí, ele se torna o médico daqueles que não podiam pagar, o médico das almas, o médico que atendia todos sem hesitar. Não tinha final de semana, não tinha horário mais confortável, atendia todos e sem distinção, com o mesmo amor e com a mesma coragem. Espero que você também tenha gostado dessa singela homenagem ao Dr. Augusto Militão Pacheco e que tenhamos atingido o nosso objetivo de despertar a curiosidade em vocês para que possam buscar um pouco mais o conhecimento sobre a vida e obra desse importante vulto do Espiritismo. E nós queremos encerrar essa homenagem fazendo uma leitura, uma pequena leitura de um trecho do livro O Espírito da Verdade, assinado por diversos espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nesse livro, nesse caso, a mensagem 18 do Dr. Augusto Militão Pacheco. Vamos lá? Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste, o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida à matéria, gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Vives novamente na carne para o burilamento do teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha, trabalha e serve. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Dr. Augusto Militão Pacheco. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.